Falemos agora, galera, da mineração do centro-sul do país, um dos momentos mais interessantes da vida colonial. Em meados do século XVIII, nossa produção econômica mais vantajosa era o açúcar, mas nossos concorrentes holandeses e ingleses haviam superado Portugal nessa produção. Primeiro porque a produção açucareira dos holandeses na região do Caribe era melhor aparelhada, era uma produção mais nova, que contava com novos conhecimentos e estava melhor localizada no mercado internacional. E o Brasil, que havia desde o comecinho se assentado sobre uma base econômica extremamente frágil, ou seja, a produção e exportação desses gêneros tropicais de consumo no mercado internacional, estava às vésperas de entrar em crise. O que vai literalmente salvar o Brasil, galera, no comecinho do século XVIII, é a descoberta de ouro em Minas Gerais, principalmente, mas também em Goiás e Mato Grosso. Em 1682, o bandeirante paulista Borba Gato, que havia saído de São Paulo em expedições para o interior da colônia, encontrou ouro na região do Rio das Velhas, na região do Sabará, em Minas Gerais. Logo, o governo português vai incentivar a ocupação da região das Minas Gerais. Essa mudança vai ser tão forte, galera, que a capital do Brasil, que estava na Bahia, vai ser transferida para o Rio de Janeiro, para que o centro administrativo da colônia ficasse mais próximo do novo polo de descobertas de riqueza, que era o centro-sul da colônia. Sem falar, galera, que era pelo porto do Rio de Janeiro que as jazidas de ouro, prata e diamante descobertas saíam em direção à Europa. Aliás, galera, o Brasil naquela época também vai descobrir diamante em Minas Gerais. E o Brasil era o segundo maior produtor de diamantes do mundo naquele momento. Ficava atrás apenas da Índia. É só no século XIX que também vai ser descoberto diamantes na África do Sul, por exemplo. Mas naquele momento, o diamante descoberto em Minas Gerais era uma riqueza raríssima no mundo. O que vai, infelizmente, galera, foi descoberto tanto diamante em Minas Gerais, galera, que a falta do controle português sobre a distribuição desse diamante na Europa vai levar a uma diminuição do seu valor no mercado internacional. O governo português vai, inclusive, tentar controlar a saída e entrada de diamantes no mercado internacional, mas os seus preços vão para baixo de uma forma definitiva naquela época. O mesmo não acontecerá com o ouro no primeiro momento. Com a descoberta de ouro, prata e diamantes, o Sudeste se transformava num novo eixo político, administrativo e econômico da colônia e nunca mais deixou de ser. O Nordeste, que era a região mais rica da colônia, com a decadência do açúcar, vai deixar de ter o protagonismo na vida econômica do país, e o Centro-Oeste e o Sudeste vão passar a ser o novo protagonista dessa história. É engraçado, né, galera? Hoje em dia, São Paulo e a região Sudeste é a região mais rica do país, ao passo que a Nordeste é a região que concentra é a região que menos concentra o grosso das atividades econômicas do país, mas no passado era o contrário. O Nordeste era a região mais rica e o Sudeste era a região periférica da colônia. Hoje em dia a coisa se inverteu. E essa inversão se começa justamente na época da mineração. Pessoas de várias regiões da colônia saíram das suas capitanias e vinham para a região de Minas Gerais. O governador-geral da colônia, inclusive, mandou uma carta para o rei de Portugal falando que várias regiões das capitanias estavam ficando desabitadas porque as pessoas simplesmente largavam suas atividades econômicas para dedicar-se à aquisição de terras em Minas Gerais, as chamadas datas, para se dedicar à mineração, comprando escravos e ferramentas para isso. Outra atividade econômica lucrativa que surgiu graças à mineração foi a venda de comida e especiarias vindas de fora para os mineradores. Como as pessoas envolvidas na mineração dedicavam-se integralmente a isso, tornou-se uma atividade lucrativa vender comida, vinhos, tecidos do Oriente para os mineradores. Assim, os grandes comerciantes vão também se estabelecer na região de Minas Gerais. E esse tanto de pessoas que estão vindo de fora, comerciantes, escravos, mineradores, vão formando aos poucos as primeiras vilas em Minas Gerais e depois as grandes cidades. As vilas que vão surgindo em Minas Gerais. Em 1711 surge a região de Ribeirão do Carmo. Depois surge Vila Rica de Ouro Preto, em 1711. Também surgirá em 1711 a Vila Real de Sabará. Ouro Preto, Sabará, Marina e São João del Rei se tornarão cidades. Não foram só comerciantes que instalaram na região, funcionários públicos reais que tiveram que se instalar ali para fazer a administração da região, burocratas e militares também vão se instalando na região das minas, o que vai aumentando a povoação de cada uma das regiões onde havia mineração, fazendo surgir essas vilas
que vão virar cidades. Logo, religiosos, advogados e artesãos também vão se instalar nessas vilas e vão virar uma camada média consumidora de produtos internos produzidos na colônia e de manufaturados importados de fora. Inclusive, a recém-formada região de Vila Rica vai virar a cidade de Ouro Preto, em Minas Gerais. Para vocês terem uma ideia do efeito que a mineração trouxe, estima-se que lá para 1690, ou seja, finalzinho do século 17, houvesse no máximo 300 mil pessoas na colônia. Em 1780, esse número saltou para 2,7 milhões. Em 1798, esse número já havia subido para 3,5 milhões de pessoas vivendo no Brasil colonial. Os chamados tropeiros carregavam quantidades de suprimentos nas tropas, ou seja, nas mulas que saíam do Rio Grande do Sul com direção a Minas Gerais. As mulas e o gado também eram utilizados para carregar diamantes, ouro e prata em carregamentos que se dirigiam ao Rio de Janeiro. Calcula-se que lá para 1760, mais de 600 mil portugueses de várias classes sociais haviam saído de Portugal com direção a Minas Gerais para se aventurar na procura do ouro. Galera, desde o começo da colonização, ouro e prata eram os principais produtos que os portugueses tentavam achar aqui no Brasil. Sabia-se das notícias de que os espanhóis haviam encontrado prata no Peru e no México, por exemplo, mas o ouro nunca havia sido encontrado. Como ele nunca havia sido encontrado, outras atividades econômicas, como a produção açucareira, foram desenvolvidas, mas o objetivo principal era encontrar ouro. Então, quando o ouro finalmente foi encontrado, isso desencadeou uma corrida em Portugal e em várias partes da colônia para a procura de ouro em Minas Gerais e Goiás. Em 1720, Minas Gerais é oficialmente separada de São Paulo e vira uma capitania independente de São Paulo, que terá seu próprio governador escolhido por Portugal. Mas como funcionava a administração da capitania? Existia um órgão que regulava a extração de ouro e prata, que era independente do governo da capitania, era chamada Intendência das Minas. Galera, o assim chamado Regimento de 1702 vai criar a Intendência das Minas, um órgão administrativo e fiscal que tinha o objetivo de administrar a extração de ouro, prata e diamantes, separar as terras que cada minerador podia controlar, chamadas datas, e cobrar os impostos dessa produção para Portugal. Obviamente que o rei de Portugal não iria assistir a extração de ouro, prata e diamantes de Minas Gerais sem cobrar um imposto em cima dessa produção. Este imposto era chamado de quinto, porque correspondia à quinta parte de tudo que fosse encontrado pelos mineradores nas suas regiões de mineração, que eram as datas. Como que era a extração do ouro em Minas Gerais? O ouro que existia no Brasil, galera, era o chamado ouro de aluvião. Era o ouro que se encontrava na superfície dos leitos dos rios, na chamada rocha matriz. Eram rochas que se formaram por processos geológicos há milhares de anos no Brasil e concentravam em si algumas quantidades de ouro. Em alguns momentos dos milhões de anos de formação geológica do Brasil, a água dos rios, ao atingir a rocha matriz, fazia com que parte desse ouro fosse escoado para dentro dos rios, formando o chamado ouro de aluvião. Toda a região de extração de ouro e as regiões onde tinham as minas de prata, ou as regiões onde ocorria o incidente de rocha matriz, foram divididas em propriedades chamadas de datas. Quando um bandeirante ou minerador que vinha de fora e descobriu uma região que tinha prata, ouro ou diamante, ele obrigatoriamente tinha que comunicar à coroa. O descobridor de regiões onde havia incidência de ouro, prata ou diamantes podia ficar com uma parte da região descoberta, mas a outra tinha que ser obrigatoriamente cedida à posse da coroa. Essa região ela era vendida ou sorteada para colonos que tinham condições de vir para cá e fazer a procura, a exploração de ouro, prata e diamantes. Esses lotes de terras eram chamados de datas. E para você poder ser um possuidor de datas, você tinha que comprovar a posse de mais de 12 escravos, pelo menos, que iriam fazer o trabalho duro. A gente chama os possuidores de datas, ou seja, de regiões onde tinha ouro, prata e diamante de mineradores, mas os verdadeiros trabalhadores eram os escravos que pertenciam a esses senhores. O Caio Prado Júnior chama esses mineradores que eram donos das propriedades de a segunda aristocracia que surgiu no Brasil colonial, a dos grandes proprietários de área de mineração ou de extração de ouro no Brasil colonial. Para garantir que todo ouro encontrado fosse registrado pelas autoridades da Intendência das Minas e que a quinta parte desse ouro encontrado fosse recolhido como imposto para o rei de Portugal, era totalmente proibido a circulação de ouro em pó por qualquer região da colônia, sendo a desobediência dessa lei, inclusive, punida com penas severas, como a morte ou o degredo para a colônia, para regiões africanas controladas por Portugal.
você não podia circular com ouro em pó na colônia. Todo o ouro encontrado deveria ser levado para estabelecimentos chamados de casas de fundição, que foram instalados por toda a região das Minas Gerais e de Goiás. Na casa de fundição, o ouro encontrado era derretido e transformado em barras, que eram carimbadas com um selo real que mostrava que essa barra havia sido já registrada e que o seu proprietário podia circular com ela pela colônia. Durante o processo de transformação do ouro em pó em barra, galera, já havia a extração de 20% desse ouro encontrado que era retirado como imposto para o rei de Portugal. Esses 20% eram chamados de quinto. E os colonos odiavam tanto o quinto, que onerava suas descobertas e suas rendas, que surgiu naquele momento a expressão o quinto dos infernos, para expressar a raiva que os colonos tinham da cobrança sobre todo o ouro que era encontrado por eles, e que era necessariamente feita justamente nessa casa de fundição. Essas barras de ouro tinham o número de registro dela, o número da data que pertencia ao seu senhor, tinha o selo real e tinha até mesmo as iniciais da pessoa que era dona dela. Tudo era muito bem controlado pela coroa, galera. Foi na terceira parte do século XVIII que se encontraram diamantes no norte de Minas Gerais, na região do Arraial do Tijuco, em atual Diamantina. Cria-se ali, galera, o chamado Distrito Diamantino, um corpo completamente diferente do restante da capitania, que estava no norte de Minas Gerais. Ali só podia entrar e sair com a permissão do administrador da colônia, do Distrito Diamantino, que era o intendente do Distrito Diamantino. Essa autoridade que ficava no norte de Minas Gerais obedecia diretamente ao rei de Portugal e nem sequer obedecia ao governador da capitania de Minas Gerais. Existiram no Brasil colonial várias tentativas de fugir à cobrança do quinto. Por exemplo, existiam chamados descaminhos do ouro. Existiam apenas 2 caminhos oficiais que as pessoas podiam usar para circular com o ouro na colônia, e que eram geralmente caminhos que ligavam Minas Gerais ao Rio de Janeiro, que é onde ficava o porto da colônia, que é para onde o ouro era exportado para Portugal, por exemplo, o ouro encontrado, ou pelos colonos, ou aquele que era destinado a pagar impostos para o rei de Portugal. Qualquer outro caminho que as pessoas circulassem com ouro era considerado descaminho do ouro, um caminho ilegal. E as pessoas serem pegas em outros caminhos que não fossem os caminhos oficiais para o Rio de Janeiro eram severamente punidos pela administração colonial. Outra forma, galera, de tentar esconder o ouro encontrado, galera, era nas estátuas dos santos. Vamos lembrar que o Brasil colonial era uma sociedade extremamente católica, e os católicos constroem santos que eles cultuam, não é? Por exemplo, os santos da Virgem, por exemplo, estátuas da Virgem Maria, estátuas de Jesus. Era uma prática comum no Brasil colonial esconder algumas quantidades de ouro em pó dentro de santos de madeira. Eram santos que eram ocos por dentro, construídos por madeira, onde alguns colonos tentavam esconder algumas pepitas de ouro, algumas gramas de ouro em pó. Surge daí, galera, a chamada expressão santinho do pau oco, que as pessoas utilizam para falar de uma pessoa que não é verdadeira com as outras, uma pessoa que talvez seja falsa, uma pessoa que não cumpre seus acordos. A expressão santo do pau oco é para designar algo ou alguém que não é o que aparenta, porque justamente o santinho do pau oco era utilizado para esconder algumas porções de ouro ou de prata que eram encontradas e que eram guardadas para escapar da fiscalização. Galera, além do quinto, ou seja, a cobrança de 20% de todo o ouro encontrado, que era extraído justamente nas casas de fundição, no momento em que o ouro era transformado em barra, existia um segundo tipo de imposto, que era a captação. A cobrança feita por cada escravo que o proprietário de minas tivesse. Cada proprietário de mina deveria pagar um imposto por escravo maior de 12 anos de idade que ele tivesse. Outro imposto, galera, também era cobrado de todos os comerciantes e pessoas que desenvolviam atividades econômicas ao redor das minas. Também existia, galera, um outro tipo de aventureiro na região das Minas Gerais, que eram chamados faiscadores. Os faiscadores, galera, eram homens pobres, às vezes brancos pobres que vinham de Portugal, escravos libertos, né, que haviam conquistado a alforria, ou seja, haviam comprado sua liberdade do seu proprietário, ou então mestiços de brancos com índios, que eram pessoas muito pobres, às vezes vindas de Portugal, às vezes vindas de outras regiões do Brasil, que dedicavam-se a procurar ouro nas margens dos rios, em regiões que os mineradores haviam abandonado, chamados faiscadores.
Até hoje existem faiscadores no Brasil em regiões que existiam ouro. Até hoje, galera, o ouro de aluvião pode ser encontrado em vários rios, em Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso, mas em quantidades tão pequenas que a sua exploração às vezes torna-se antieconômica ou então não paga os custos que os grandes exploradores têm com mão de obra, maquinaria. Como esses grandes exploradores não se interessam pelas pouquíssimas quantidades de ouro de aluvião que ainda existem no leito de alguns rios do Brasil afora, os faiscadores são pessoas que desde a colonização portuguesa até hoje dedicam-se à procura de ouro nessas regiões. Com poucos recursos econômicos, muitas vezes os faiscadores utilizavam-se da bateia, um instrumento utilizado para procurar o ouro no leito dos rios e para sacudir, separando o ouro da água e de outros minérios que estavam no fundo da água. E de outros minerais que estavam no fundo da água. Até os faiscadores tinham que pagar algum imposto para o rei de Portugal para poderem ficar naquela região, ou em algumas regiões pouco exploradas, ou regiões já abandonadas pelos grandes mineradores. Pelo menos 70% da população de Minas Gerais eram escravos que vinham da África para trabalhar nas regiões de mineração. Os mais ricos eram os donos das grandes áreas de mineração. Em segundo lugar, vinham os grandes comerciantes que traziam produtos de fora para vender para os mineradores. Em terceiro lugar, estavam os membros da administração pública como os terceiros mais ricos. Também existiam homens pobres que vinham de Portugal e se instalavam nessa região, ou mestiços que se instalavam nessa região também se dedicavam a uma ou outra atividade econômica ali. Até meados do século XVIII, galera, a região das Minas Gerais correspondeu a 70% da produção econômica do Brasil colonial. A maior parte da riqueza ali produzida ficou com o rei de Portugal através do fisco, ou então foi transferida para os grandes comerciantes que faziam vendas para os mineradores. Galera, os escravos eram os maiores trabalhadores da região. Havia, inclusive, incentivos para aumentar a produção. Por exemplo, escravos que fizessem grandes descobertas poderiam ganhar liberdade por parte dos seus donos, ou então poderiam, inclusive, comprar a alforria, ou seja, comprar a sua liberdade com o seu proprietário e deixar de ser escravo. A expectativa de vida de um escravo na época da mineração era de 30 anos. Eles morriam do intenso trabalho e por conta de adoecerem também. Eles tinham cotas semanais que deveriam entregar aos proprietários das minas. Os escravos que encontrassem um pouco mais do que é determinado pelo seu patrão podiam ficar com essa quantidade encontrada, poderiam juntá-la e comprar a sua liberdade, a sua alforria. Os escravos que encontrassem diamantes de mais de 20 quilates também ganhavam automaticamente uma carta de alforria que garantia a liberdade dele. Os escravos que obtiveram sua liberdade no século XVIII, na época da extração de ouro em Minas Gerais, não passava de 2% da população, ou seja, pouquíssimos conseguiam. Escravos que também entregassem o seu proprietário para as autoridades públicas e que denunciassem um proprietário que estivesse sonegando imposto também podiam ganhar alforria, ou seja, um documento que dava a ele a sua liberdade. O ciclo da mineração em Goiás, em Minas Gerais, tem o seu auge entre 1733 e 1748, que é quando o ouro de aluvião, ou seja, aquele ouro encontrado na superfície dos rios, começa a se esgotar em várias regiões de mineração do Brasil colonial. E isso vai se dar por duas razões importantíssimas, galera. Em primeiro lugar, galera, que o ouro extraído no Brasil era principalmente o ouro de aluvião, aquele ouro que estava na camada mais superficial do solo ou dos rios. Não existia tecnologia e conhecimento suficiente para buscar ouro, prata e diamante nas camadas mais profundas do solo. O Caio Prado Júnior fala que um dos maiores culpados disso é a própria administração colonial, que, muito preocupada com a coleta de impostos e com o enriquecimento em cima dos proprietários, nunca cogitou, galera, enviar para cá uma única pessoa que tivesse conhecimentos técnicos sobre extração de minerais do subsolo. Enviou-se para cá apenas administradores gananciosos preocupados com a eficiência da coleta de impostos. Tanto é que uma das coisas que mais irritavam os colonos era a derrama, a violenta cobrança de impostos atrasados que recaía sobre toda a população. O Caio Prado Júnior fala: a administração pública manteve a colônia no isolamento completo e não organizou por aqui nenhum sistema eficiente de educação, por mais rudimentar que fosse, o que tornou inacessível aos colonos qualquer conhecimento técnico relativo à sua atividade. Não se deu um passo para introduzir na mineração qualquer melhoramento. Em vez de técnicos para dirigi-la, mandavam-se para cá cobradores fiscais.
O pessoal com quem se informavam as intendências eram burocratas gananciosos e legistas incumbidos de interpretar e aplicar os complicados regulamentos que se destinavam quase unicamente a garantir os interesses do fisco. Não se encontram nelas, olhem só, durante um século de atividades, uma só pessoa que entendesse de mineração. E quando os mineradores se esgotavam com o oneroso tributo que sobre eles pesavam, qualquer crítica, objeção era imediatamente punido com castigos severos. Quando todo o quinto cobrado pela coroa portuguesa não alcançava os 100 arrobas, iniciava-se a derrama, uma violenta cobrança de impostos feitas pelos soldados portugueses que obrigava toda a população a fornecer algum tipo de riqueza que ajudasse a completar os 100 arrobas daquela época. Às vezes, galera, a derrama era extremamente violenta, envolvia agressões físicas, assassinatos, a invasão de casas, de forma totalmente brusca por parte dos soldados da administração pública, mas à medida que foi ficando claro que estava começando um esgotamento natural das jazidas de ouro e diamante no Brasil colonial, as derramas foram diminuindo. A última vez que havia se planejado uma derrama para o Brasil, em 1788, ela teve que ser rapidamente desarticulada porque foi descoberto um esquema de rebelião que estava programado pela população de Minas Gerais, que deveria ocorrer no mesmo dia em que a derrama iria ocorrer. Ou seja, era a conspiração de Tiradentes que havia sido descoberta em Minas Gerais, mas que eu vou explicar daqui a pouquinho com mais detalhes para vocês. Nas regiões em que o ouro, a prata e o diamante iam se esgotando, elas iam sendo ou esvaziadas, ou seja, os colonos ou voltavam para Portugal, ou voltavam para outras regiões de Minas Gerais para desenvolver outras atividades econômicas, ou então os colonos que haviam se estabelecido em Minas Gerais dedicavam-se a outras atividades menos vantajosas, como por exemplo, a criação da pecuária. Em vastas regiões de mineração, onde não havia mais a possibilidade de obter mais rendimentos, os proprietários abandonavam essas regiões de mineração e dedicavam-se à pecuária, seja criação de gado, ou dedicavam-se à agricultura, seja criação de gêneros para alimentação própria ou para exportação. Por exemplo, em 1770, galera, a era de ouro, da extração de ouro, por exemplo, na região de Goiás, no centro-oeste da colônia, chega ao fim. E as regiões que não foram despovoadas foram convertidas em pastagens para a criação de gado ou para a agricultura. Inclusive, é nesse período da produção de gado que vai se destacar a família dos Caiado, que inclusive vão se tornar nos próximos séculos uma influente família no estado de Goiás, sendo, por exemplo, muitos membros da família dos Caiados governadores de Goiás em várias épocas, sendo, por exemplo, Ronaldo Caiado, o governador do estado de Goiás em pleno 2023, por exemplo. A oligarquia dos Caiado desenvolve-se em Goiás no período da pecuária, de declínio da época da mineração em Goiás, por exemplo. Galera, já que estamos falando de mineração em Minas Gerais, é importante falar também de um estilo artístico que era famoso na Europa do século XVIII e que vai chegar no Brasil setecentista, ou seja, o Brasil do século XVIII. Trata-se do Barroco, um estilo artístico muito famoso na Europa do século XVIII que tentava expressar os fundamentos da religião católica. Vamos nos lembrar que era a Europa da Contra-Reforma, galera. Havia acontecido a Reforma Protestante em vários países da Europa e existiu uma resposta da Igreja Católica que tinha como objetivo diminuir a expansão do protestantismo na Europa. E o Barroco, esse estilo artístico, foi uma das manifestações da Contra-Reforma Católica que tentava barrar a disseminação do protestantismo pela Europa. O Barroco consistia na construção de esculturas, iconografias e outras obras de artes que expressassem o ideal da religiosidade católica. Eram esculturas e pinturas, por exemplo, que retratavam a vida dos santos. Era também a construção de grandes igrejas destinadas, por exemplo, Era a construção de grandes igrejas, por exemplo, destinadas à expansão da religião católica e para a realização de missas, por exemplo. O Barroco também chegou em Minas Gerais do século XVIII. O Barroco, por exemplo, galera, está expresso na construção da igreja de São Francisco, na região de São João del Rei, em Minas Gerais. A construção dessa igreja se deu de 1774 e até 1809, e é uma das mais fantásticas obras que foi construída sob a lideração do artista Aleijadinho, cujo nome se destacou em Minas Gerais setecentistas. Essa igreja era uma das mais conhecidas construções do Brasil colonial daquela época e era uma expressão da religiosidade que existia no Brasil colonial. O Antônio Francisco Lisboa, o famoso Aleijadinho, nas suas obras de arte misturava o barroco, o joanino e o rococó.
muito do pensamento artístico do Aleijadinho está preservado em desenhos e em planejamentos muito bem guardados, por exemplo, no Museu da Inconfidência na região de Ouro Preto, em Minas Gerais. Como era muito difícil, galera, transplantar para cá muitos dos materiais usados nas construções do Barroco na Europa, como mármore, utilizou-se elementos da geografia, usou-se elementos locais de Minas Gerais para a construção de estátuas, ornamentos de igrejas, construção de grandes igrejas, por exemplo, obras de artes, como é, por exemplo, a pedra-sabão em substituição ao mármore. Quem primeiro introduziu a arte do Barroco em Minas Gerais foram os jesuítas, mas logo, galera, alguns grandes proprietários de minas no Brasil, enriquecidos com a exploração de ouro e diamantes, queriam demonstrar sua riqueza, por exemplo, patrocinando a construção de estátuas, santos, a pintura de alguns quadros, a construção de algumas igrejas, para refletir a sua riqueza, mas também para refletir sua grande prosperidade econômica. Da mesma forma como os renascentistas faziam na Itália, da mesma forma como ocorreu em alguns momentos do Renascimento na Europa, por exemplo, em que existia a figura do mecenas que patrocinava algumas obras de artes na Europa. Era nesse contexto do século XVIII que surgiam chamadas revoltas nativistas no Brasil colonial. Os colonos portugueses que se instalaram na América Portuguesa consideravam-se súditos do rei de Portugal, mas às vezes até mesmo esses colonos se revoltavam contra o que eles consideravam abuso da administração pública. Revoltavam-se contra algumas cobranças de impostos impostas pelo rei de Portugal, contra os mandos e desmandos de alguns funcionários públicos de Portugal aqui no Brasil. Por exemplo, em 1720, galera, vai ter uma grande revolta em Minas Gerais contra a instalação das casas de fundição que iriam resultar na cobrança de impostos de todo o ouro produzido. Vai ser a famosíssima revolta Felipe dos Santos, que eu vou explicar com mais detalhes para vocês. Mas também terão a revolta dos Beckmans, por exemplo, que é um exemplo de revolta nativista no Brasil colonial.